Paz do Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese, podcast Momento Pedagógico da classe de adolescentes. Manzuene, Congregação de Jardim Petrópolis. E hoje com a irmã Régia de volta aqui conosco. A paz do Senhor, irmã Régia. A paz do Senhor, irmã Zoênia, e a paz do Senhor, povo de Deus que nos assiste, amados professores e professoras. Lição de número 9 hoje, né? Com o título A Santificação. A mensagem lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Amém? Então, quais são os nossos objetivos, irmã Régia? Nossos objetivos são compreender o que é santificação, conhecer os tipos de santificação e apontar como o crente deve aperfeiçoar a santificação. Amém. Hoje, qual foi a dica que o Espírito Santo colocou em seu coração para trazer para os nossos professores? Nossa dinâmica de hoje pode ser para o nosso amado professor e nossa amada professora, pode ser em qualquer momento da aula, que é Jesus Cristo, a nossa árvore e a nossa raiz. Então, a nossa dinâmica de hoje, o amado professor vai precisar de desenhar uma árvore, pode ser numa cartolina branca, pode ser assim num papel de ofício. Não olhe muito para o meu desenho, viu? Que eu não sou muito desenhista. Desse estilo aqui, uma árvore. Aqui nós estamos vendo esse post-its, né? Aqueles papelzinhos que colam. É só para dar um exemplo que vai precisar desse material. Uma árvore desenhada e uns papeizinhos post-its que colam, né? Pode ser também da maneira que o professor quiser fazer, com durex, com papel ofício, não vai ter problema algum. Ele vai desenhar essa árvore e vai falar para os alunos, né? Essa árvore é a árvore da santificação, a árvore do crente santificado. E aí ele vai fazer assim uma pergunta impactante para os alunos, pode ser até no início da aula, porque tem a ver com toda a revista, tá? Com toda a aula do amado professor ou professora. Então, ele vai fazer uma pergunta para os alunos. Pode ser para todos ou só para um. E vai dizer assim: o que faz uma pessoa que anda em santificação? E aí, ele vai pedir para algum aluno escrever lá na árvore, de um lado da árvore, ou do outro lado da árvore. Então, aquele aluno vai se levantar e vai escrever, né? E vai fazer mais uma pergunta para a turma: o que é ser santo? Por quê? Porque ele já vai impactando os alunos a dizerem o que entendem, e ali o professor vai sabendo a expressão do aluno sobre o assunto, sobre o tema de toda a aula, né? Que é um assunto muito importante, que é a santificação. Então, após ele fazer essa árvore, ele vai dizer o seguinte para os alunos: como viver para Deus. Tudo isso está na lição. Não vai ter problema algum para o professor, porque essas perguntas só são dicas para ele. Vai perguntar: busque a Deus em tudo. Ou se o aluno busca Deus em tudo. Se ele vive em obediência. Se ele pratica a justiça. Isso pode ser para a turma toda de adolescentes. Se ele sabe demonstrar o amor. Como é que ele demonstra o amor dele? Então, os adolescentes vão pegando essas dicas e vão assimilando, vão pegando os papeizinhos que ele vai levar, o professor deve levar, os post-its, e pode levar até pronto com essas perguntas que ele pode fazer de acordo com a aula dele. Estou só aqui dando um exemplo, né? Que é praticar a justiça, demonstrar o amor, buscar a santificação constantemente, viver em humildade, que é tão difícil nos tempos de hoje, ter misericórdia do próximo, cultivar a paz e ter uma fé inabalável, também servir uns aos outros. E essa árvore vai ficar cheia de atitudes. Então, quando todo aluno pegar aqueles post-its e copiar, ou o professor já levar pronto algumas perguntas e colocar para eles, e eles vão refletir,
e cada um vai dizer o que acha de cada parte daquela da lição sobre a santificação. Então, ele vai dizer o seguinte: você tem alguma dessas atitudes? Vocês têm alguma dessas atitudes que colocaram na árvore? Aí lembrando que o professor ou a professora vai levar essas atitudes prontas para distribuir com os alunos para ficar mais fácil, né, para a aula. Ele vai lendo aí, já está pronto, já está preparado, vai se preparar conosco, né, com nossas dicas pedagógicas, nossas dinâmicas e vai ajudar completamente ali naquela aula, eu creio, e vão colar ali na árvore depois que receberem, e depois de tudo isso, dessa lição participativa, aí o professor vai concluir o entendimento dos alunos sobre a santificação e dará uma aula perfeita e eles vão se sentir se sabiam ou tinham muito que aprender, né? Então, para fechar a aula, o professor vai concluir. Por isso é necessário nos santificarmos dia após dia. Precisamos purificar nossos pensamentos, palavras e obras. Aí pergunte como isso pode ser feito? Através de uma constante busca ao Senhor, pela leitura das Sagradas Escrituras e pela prática da oração. Então, essa aula vai ser dinâmica. O professor vai constatar o que o aluno já conhece e aí vão refletir juntos perante a aula. E pode ser feito no início, no meio ou no fim da aula. Essa é a dinâmica de hoje da santificação. Amém. Que dica maravilhosa, né? Eles vão amar com toda certeza. E hoje, para complementar, né, eu trago, na realidade, uma dica para ensinar o tópico 2, que fala sobre a santificação inicial, a santificação progressiva e a santificação final. E aí, para essa dinâmica, vocês vão precisar de um recurso. Esse recurso são 3 itens. A gente vai falar sobre o ciclo de vida da borboleta. E aí, para ensinar sobre a santificação. Então, inicialmente, a gente vai falar, né, que vai ensinar, o objetivo é ensinar as 3 fases da santificação, usando o ciclo de vida da borboleta como ilustração visual. Então, essa santificação inicial é o novo nascimento, é o começo da vida em Cristo. E a base bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 6, 11 e Hebreus 10, 10. Então, explique que assim como a vida da borboleta, ela começou lá naquele ovinho, nossa nova vida começa quando aceitamos Jesus. É o início, é algo novo, nasceu. Deus nos separou para ele. Então, enfatize, né? A santificação inicial acontece no momento da conversão. É como se a gente tivesse realmente saindo ali daquele ovo, né? Como a largata. Então, a santificação progressiva é o crescimento e transformação diária. A base bíblica está lá em 2 Coríntios, capítulo 3 versículos 18 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4 versículo 3. Então, explique que a largata, ela cresce através da alimentação, né? Ela se alimenta para poder ir passar pelo casulo, que é o processo. Então, de uma forma progressiva, ela vai crescendo ali, né? Vai seguindo a sequência, ela vai comendo, se alimentando, e assim é a gente. Estamos na casa, a gente nasceu, né? Já viramos uma lagarta, já estamos na casa do Senhor, e agora a gente precisa se alimentar. De que forma, né? De que forma a gente precisa se alimentar? Então, enfatizar isso com eles, que a gente precisa fazer essa busca por essa alimentação. Nem sempre é bonito, nem sempre é confortável, mas é necessário, né? Nesse processo que a largata passa, ela vai se alimentar de coisas boas e também vai se alimentar de coisas ruins, né? Mas esse é o processo da nossa vida. A gente tem que orar, aprender, a gente tem que ser corrigido, sim, e aí a gente vai passando por essa modulação, tá certo? Então, vai explicando para eles, né, dessa forma, que assim como é na santificação inicial, que a gente sai daquele ovinho e começa a se desenvolver, a gente vai para a progressiva, que é um crescimento, um amadurecimento espiritual, e passa para a santificação final,
que é a transformação completa, né? A gente sabe que quando a gente ainda está lá na progressiva, a gente entra, a borboleta ela entra dentro de um casulo, né? E para passar por todo esse processo, após se alimentar, tem que ter essa modulação, né? Ela vai se transformar. Assim também a gente entra dentro do casulo mesmo para ser transformado, porque vem de dentro, né, para fora essa transformação. E aí, no final, a santificação final, em 1 João, capítulo 3 versículo 2 e Filipenses, capítulo 3 versículo 21, vocês vão explicar que a borboleta finalmente emerge transformada. Então, agora ela está completa, totalmente diferente lá daquele início, que ela não, ela só conseguia se rastejar, né? E agora ela está pronta para voar. Não que ela já esteja 100% transformada, mas ela já está pronta para chegar, para entender, né, que quando a gente estiver em Cristo, nós seremos novas criaturas, não haverá mais pecado. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós ainda somos sujeitos, né, a esse pecado, e é por isso é necessária a nossa santificação diária. E nessa santificação final, quando estaremos já com Cristo, não haverá mais esse pecado. A gente será transformado completamente, né? Sem tristeza, sem dor, sem pecado. Então, usar a borboleta para explicar esse ciclo, eu tinha até pensado de trazer aqui para vocês um recurso, mas acabei não encontrando. Que tristeza. Mas vocês conseguem encontrar na internet. E aí vocês podem fazer no momento, né? Fazer a impressão e aí de uma folha e colocar um ovinho para representar o segundo ciclo, que é quando ele sai desse ovinho, né? Tira lá uma largata de trás da folha e bota lá, depois coloca, pega o casulo, coloca a largata dentro do casulo, deixa a borboleta lá escondida dentro desse casulo e vai explicando, né, sobre a progressiva. Aí quando for falar da final, né, que é quando a gente vai se encontrar com Cristo e seremos realmente teremos nosso corpo santificado, transformado, e aí tira a borboleta de dentro, vai ser um momento repleto de alegria. Acredito que eles vão gostar bastante dessa ilustração para a explicação do tópico 2, né? Vai aí alinhando. A gente traz mais pincelado mesmo, mas vocês, professores guiados pelo Espírito Santo, acredito que conseguem fazer esse encaixe perfeitamente. Porque se eu fosse fazer esse encaixe todinho aqui, a gente ia passar quase uma hora de podcast para poder explicar detalhado, né? Mas é isso. Gostaria já de fazer aqui minhas considerações finais, né? Agradecer a vocês, queridos professores, ao Senhor nosso Deus, irmã Régia, que está aqui conosco, nosso querido pastor Martim, toda a direção do DENEC, né, pelo apoio, confiança de estarmos mais uma vez. Não é fácil, mas estamos aqui para servir ao nosso Deus e para trazer aos nossos adolescentes um, um ensino, uma aprendizagem significativa e formar realmente os nossos cidadãos do céu. Amém? Então, irmã Régia, com suas considerações finais. Agradecendo primeiramente ao nosso Deus, humildemente, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo também um pouco mais e repassando o pouco que sabemos. Agradecer a toda a direção do DENEC, todos que fazem esse podcast e principalmente nossos amados professores e professoras que nos assistem, que nos dão essa audiência para a honra e glória do nosso Deus. Amém. É isso, querido professor. Te esperamos na semana que vem. A paz do Senhor.